Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um cisne num tecido verde. Aqui nós temos o risco. Eu passei com carbono, depois eu passei o lápis 6B em toda a linha do pato para reforçar bem e aparecer quando a gente começar a pintar. Olha, eu já comecei a fazer um fundo. Eu tô usando uma brochinha número 2. Você pode usar a brochinha, você pode usar um pincel assim, ó, grande. Não tem problema se você não tiver brochinha. Coloco a tinta branca aqui, ó, no pratinho. Limpo, tiro o excesso e eu vou fazer um fundo. Onde eu quero colocar os matinhos verdes. Então, toda essa parte, olha aqui, ó, eu fiz atrás do cisne. Aqui embaixo nem precisa colocar, que a gente vai usar outro tom. Então, contorne aqui, só não pode ficar essa linha. Você tem que ir sumindo com ela, na mesma proporção e altura que você deixou o lado de cá. Tá? Então, não pode ficar aqui bastante tinta e aqui só um pouquinho. Afinal, esse é o fundo que tá atrás do cisne. Você vai colocando tinta de pouquinho. Sempre comece de baixo, aí vai subindo, porque o excesso da tinta vai ficar aqui, ó. Aqui não tem problema. Ó, tô colocando aqui, ó, na altura da asa aqui, da ponta da asa. O risco tá visível, dá pra gente fazer tranquilamente. Aqui, você pode ir terminando, ó, à medida que a gente vai fazendo, vai ficando manchado. Então, você tem que ir lidando com o pincel ou com a brocha, até você conseguir deixar uma coisa mais suave aqui em cima, mais parelho. Até aqui, que eu deixo mesmo a distância daqui, do lado direito e do lado esquerdo, tem que ficar a mesma distância. Como eu fiz assim, ó, vai ficar meio arredondado. Então, aqui eu não vou levar até em cima, aqui eu vou sumindo com ele. Com a cor branca. Vou terminando, não tenho preocupação de ficar aquilo muito certinho, mas não pode ficar buracos de verde. Quando você for fazendo e ficar aparecendo o fundo verde muito forte, você tem que pôr um pouquinho mais de tinta naquele espaço. Se você tá fazendo esse cisne no pano branco ou num pano bege ou amarelinho, cor clarinha, você faça esse efeito com azul hortênsia. E daí você vai criar um céu ali. Olha, eu fiz aqui com a brocha e com o verde pinheiro. Tá vendo esse espaço? Eu tenho aqui a linha. Fiz com a mesma brochinha. Coloca o verde, tira o excesso. Essa área aqui, ó, praticamente eu preenchi. Quero que fique uma área escura, a área do fundo. Aí, aqui em cima, você viu que eu puxei? Onde tinha galinhos, eu puxei. Aqui a gente não tem galinhos, aqui a gente tem. Olha só como eu tô puxando. Depois, você vai olhar no risco para saber onde que eles estão, porque agora cobriu. Até aqui, ó, até o final. Mas assim, aqui embaixo fica forte. Pra cima ele vai ficar um pouquinho mais fraco, porque tem o branco ali. Aqui perto da asa, aqui eu vou pôr um pouquinho. Tá ficando uma cor diferente, mas já vai ficar assim, ele vai ficar bem escuro. Se você estiver trabalhando no tecido branco, pode fazer do mesmo jeito. Ó, eu limpei o pincel pra cima. Não tô fazendo galinhos ainda. E do mesmo jeito que eu subi com ele aqui,
eu vou descer. Eu tenho aqui agora embaixo, como a gente não tem uma base branca, ele vai ficar bem mais escuro. Então eu não vou preencher de tinta, eu vou colocar algumas linhas. Isso onde tem o mato. Então tem o mato para cima, aqui eu tenho o mato para baixo. Aqui nesse espaço entre a asa, eu vou fazer um pouquinho de sombra escura também. Mas aqui a gente vai aproveitar o próprio fundo verde. Ó. Eu ainda mantenho aquela linha da superfície da água aqui. Esse espaço aqui vai refletir a cor do cisne, então a gente faz depois, tá? Então agora só essa parte do fundo. E no pano branco eu acho que vai ficar muito bonito também. Quer dizer, ainda não tá bonito aqui, mas vai ficar daqui a pouco. Por mais um pouquinho aqui na transição, bem no lugar da moita. Pronto. Se esqueça de lavar bem a sua brochinha, cada vez que você usa. Agora, olha, vou preencher de branco todo o cisne, menos essa parte aqui, ó, do peito dele até aqui embaixo na água. Essa parte aqui, ela é bem escura, então a gente não põe o branco, não precisa pôr o branco, já vai direto com a outra tinta. Aqui, ó, você deixa assim, você faz a pincelada desse jeito aqui, ó, preservando ali a ranhura, depois espalha pra cima, porque quando você preenche uma superfície, que você está trabalhando no colorido, você tem que esticar bem essa tinta. Não é necessário colocar muita tinta, mas é necessário esticar ela, que não fique assim, ó, sobreposição. Você tem que deixar uma camada parelha. Você coloca a tinta e você puxa a tinta de forma a ficar bem cobertinho e bem liso. E olha como o risco aparece. Essa vai ser a base pra gente pintar o cisne. Eu vou fazer a base do meu e já mostro pra você como ficou. Olha só o que eu fiz aqui. Mais ou menos seguindo o risco, puxei pra cima, puxei as pontas e já puxei aqui pra baixo. Tô usando verde musgo e um pincel número 6 aparado, mas ele tá durinho. Ó, eu carrego o pincel assim, encho bem de tinta. Aí eu vou passar, eu tô vendo aqui algumas pontas. Então, olha como eu vou fazer. Pincel cheio, tá? Ó. Aí eu vou chegar com essa tinta mais ou menos até aqui, que é a linha. Não, um pouquinho mais, eu vou chegar até aqui, ó. Eu vou passar daquela linha horizontal que a gente tem. Só que aqui eu vou manter um espaço, como se fosse uma linha, tá? Não vou passar além disso aqui. Então, agora eu tenho um aqui no meio. Depois eu tenho outro que faz isso aqui. Ó, pode colocar tinta mesmo, assim, ó, sem medo. A gente tem uma base. E se você tá trabalhando direto no branco, você vai fazer isso daqui também do mesmo jeito. Ó, dá uma dobradinha. Deixa a tinta bem esticada, tá? Eu tenho 3 quebradinhos. Vou cruzar um pra cá. Agora eu vou pegar uma cor mais clara, que é o verde kiwi. E eu vou passar por cima, fazendo alguma luz. Quer ver? Vou pôr nesse daqui, ó. Não é preciso seguir inteiro. Olha, tô cruzando, coloquei aqui na ponta, na virada. Passar esse por cima. Isso vai clarear alguns fios. Então, não precisa colocar neles inteiros, mas
em alguns. E vou deixar aqui para baixo o reflexo. Vou clarear do lado de lá, pôr um mais curto aqui também, porque ficou um espaço, um pouquinho de musgo, um pouquinho de kiwi. E o kiwi por cima. Eu vou iluminar os que eu coloquei ali do lado esquerdo. Enquanto termina de secar aqui, para eu poder trabalhar o corpo do cisne, eu vou trabalhar o bico dele. Essa partezinha já tá seca. Então, em cima daquele branco de base, eu tô cobrindo com amarelo ouro. Eu vou colocar uma pontinha de vermelho aqui, ó. Comecei de baixo, tá vendo? Porque eu quero que fique mais escuro aqui embaixo. E vou puxando. Vai ficar assim. Bem avermelhado, bem laranja ali. E vem pra ponta com um pouquinho menos de tinta. Então, nós vamos começar... Tá seco, tá? Nós vamos começar por essa asa aqui. Eu estou enxergando aqui, ó, todos os riscos. Se você tem dúvida para fazer um trabalho grande, se você acha que some tudo, então faz assim. Você copia o risco num papel transparente. Aí nessa fase, você pega o papel transparente, coloca em cima, põe o carbono e risca de novo por cima. Aí você não vai ter problemas com o risco. Ó, o meu risco tá aqui, ó. Tá vendo? Essa área aqui, ó, escura. Aqui tem uma areazinha escura, tô vendo todas as divisões aqui. Então, vou trabalhar com essa asa com azul hortênsia. Eu vou colocar a azul hortênsia aqui, ó, pertinho dele, tá? Aqui, vou sujar um pouquinho. Você não precisa trabalhar com muita tinta agora, porque, enfim, já tem uma base de branco. É só uma sombrazinha. Um pouquinho aqui. Agora eu vou lidar com um pouquinho do sépia. Você viu aqui que tem aquela área toda escura? Essa área escura começa aqui e vem terminar aqui assim, ó. Então, eu vou colocar um pouquinho de tinta e vou puxando assim, ó, pra cima. É uma sombra mesmo que eu tô fazendo. Fica até um pouquinho mais forte. Meio arredondado isso aqui. Aí, aqui acho que já chega. Agora eu tenho aqui, ó, uma marca, um risco. Então, nesse lugar aqui, eu vou fazer uma, assim, ó, vou dando umas pinceladinhas, seguindo o jeito das penas aqui. Eu coloco a tinta e sujo pra baixo. Um pouquinho aqui. Aqui pelo meio, posso até fazer assim também, ó. Limpo o pincel. Porque ele é branco. Isso daqui são as luzes e as sombras. E a gente precisa delas para fazer o tridimensional. Pronto, sujei. Agora eu vou limpar. Agora é o branco puro. E eu vou bater de novo em cima daquele lugar aqui, ó, bem em cima da peninha. E eu vou puxar o pincel para cima. Você tem uma direção, tá? Você não pode cruzar, mas não tem assim um lugar até onde levo, paro aqui, paro ali, não. Você leva o pincel até terminar a tinta. E não é para cobrir essa sombra. E nem para cobrir esse azulzinho. Esse azulzinho fica ali de fundo. Isso sobre o fundo escuro fica muito bonito. Aqui a gente tem uma coisinha assim, ó. E essa bordinha aqui encontra.
Aqui em cima, eu vou colocar o branco e vou dar uma puxadinha. Eu puxei o sépia assim, puxo o branco assim. Vou pôr um pouquinho de luz aqui, assim, como se fosse uma penugem. Vou chegar até o cantinho aqui, mas aquele azulzinho ali permanece, ó. Esse aqui ficou muito reto, então eu vou voltar aqui com um pouquinho de sépia. Ó, pra tirar o... Já clareou um pouco, mas não tem problema. Aí. Agora aqui. Subiu um pouquinho aquele branquinho. Pronto. Agora nós vamos fazer... Ah, a gente tem um pedacinho dessa asa aqui. Eu vou colocar um pouquinho do azul aqui, ó. A gente terminou com o azul. E um pouquinho, mas muito pouquinho, do sépia. Aqui só para separar. E volto com um pouquinho do branco aqui em cima. Terminamos com o branco aqui, continuamos com o branco ali. Agora nós vamos fazer o rabinho. Eu vou começar com um pouquinho do azul aqui, sem lavar o pincel mesmo. Peguei um pouquinho do sépia. Vou fazer assim uma sombra, um pouquinho de sombra. Peguei mais sépia e eu vou chegar aqui, ó. Essa parte de baixo vai ficar escura. Essa pena de cima aqui inteira fica clarinha. Aí eu venho fazendo mais peninhas. Você vai ter, olha, eu venho sumindo, limpando o pincel. Você vai ter uma base escura e a parte de cima bem clarinha. Acho que essa peninha ainda pode ficar mais comprida, porque o meu risco agora que eu tô enxergando aqui. Agora vamos para a asa da esquerda. Se você olhar no teu risco, aqui eu tô com 2 a 4, essa asa eu tenho uma linha aqui e tenho 2 aqui. Então, nesse espaço aqui, que é aqui assim, eu vou colocar o azul. Aqui, ó, um pouco de azul. Aqui no meio eu vou descer com azul, atravessando. Depois você tem uma linha aqui. Em cima dessa linha, que é em zigue-zague, eu vou colocar mais um pouco de azul. Você viu que em algumas áreas o verde do tecido tá aflorando, tá aparecendo, não tem problema. É assim mesmo, quando a gente pinta em cima de tecido colorido. Você aproveita a profundidade que essa mancha, essa cor vai te dar. Agora eu vou usar um pouquinho do sépia. Sépia sempre pouquinho mesmo. Em cima dessa segunda linha aqui, ó. Ele vem aqui, assim em zigue-zague. Ele para por aqui. Tem um pequenininho aqui em cima. Aqui, ó, essa asa tá atrás desse corpo. Mas ela tá saindo desse lado do corpo. Então, eu quero sombrear um pouquinho. Mas aí, coloque bem pouquinha tinta, tá? Porque, enfim, ela tá saindo daqui. Ela não é uma parte separada. Aqui tem mais uma manchinha, mais um risco. A gente coloca uma manchinha. Tô limpando um pouco. Vou pegar mais um pouquinho. Essa área aqui, ó, que faz tipo um Vzinho. Esse daqui ainda sobe um pouquinho. Depois aqui, assim, a gente faz uma sombra. Bem aqui no meio, a gente faz uma sombra. Você viu que eu tô usando pouquíssima tinta. Depois aqui essa asa, ela tem que virar aqui.
Então, aqui eu desço, essa sombra eu desço um pouquinho. Você pode olhar que eu tô seguindo o risco, tá? Você tem isso tudo anotado lá no teu risco. Depois, aqui em cima, tem uma entradinha. Fiquei muita tinta. Tenho que limpar ali. Aqui você tem, tipo, uma pena grande, assim, ó. Pra dentro, um pouquinho mais escuro. Cada cisne vai sair diferente, tá? Não se preocupe se o seu ficar diferente do meu. Porque nem eu mesma vou conseguir pintar outro igual a esse. A gente não consegue repetir uma coisa que é assim, pintado, que não é exato. Vou sujar aqui, porque senão o branco não aparece. Pronto. De sujeirinha, eu acho que já tá bom. Agora a gente vai trabalhar o branquinho. A princípio, vamos resolver essa área aqui em cima. Essa linha aqui, ó, bem branquinho. Aí você vai trabalhar assim meio que... Não é para deixar uma linha aqui, deixa a linha lá. Aqui você vai dar uma puxadinha assim. Aqui também a linha de fora bem branquinha. E você vai esfumaçar para dentro. Isso vem até aqui. Aí, esse gordinho aqui, ó, bem branquinho, esfumaçando pra dentro. Você viu que eu não juntei, aqui ficou separadinho. Aqui no meio, vou pôr um pouquinho de branco também. Aí, agora eu vou puxar algumas peninhas. Mas eu não vou puxar até ali, vou deixar esse sépia ali cobrindo a parte que tá por trás, a sombra. Eu tenho um risco aqui cheio de pontas, eu fiz uma base, mas eu posso colocar mais peninhas aqui, ó. Não precisa acompanhar exatamente o teu risco. Aí você coloca a tinta e puxa até ela sumir, ela vai ficar bem branquinha aqui. Olha, eu peguei tinta demais. Vai ficar bem branquinho. Aí você vai puxando o teu pincel. Ele vai fazer umas linhas. Só que vai ficar assim meio sumido. Aqui vai ficar bastante tinta, ali vai ficar menos. E você vai puxando. E como aqui tem uma sombra, essa sombra já vai deixar um pouquinho mais sumido. Vai absorver mais o branco. Eu tô fazendo esse movimento, querendo mostrar pra você, só que aqui entortei pra lá. E, na verdade, isso aqui faz assim, ó. Porque a pena tá saindo daqui. Bom, deixo essa daqui mostrando isso. As pontinhas devem ficar assim, bem bonitinhas. Por isso é bom um pincel bem aparadinho. É bom também, de vez em quando, você lavar o teu pincel. E daí, quando você pega ele limpinho, é mais fácil trabalhar. Vamos continuar aqui as peninhas. Agora, o movimento é este mesmo. Você viu que eu não tô levando todas as penas lá em cima. Eu tô parando elas por aqui. Agora eu já tenho que seguir o risco, porque eu tô enxergando aqui o meu risco. Aqui a gente até pode, assim, ó, com o pincel bem limpo, subir mais um pouquinho. Essa última pena aqui, vou entrar aqui, porque aqui a gente tem uma pena saindo desse espaço, que é a bordinha, a viradinha da asa. E aqui a gente tem assim uns penugens.
nessa área aqui também. Só que não com muita tinta, um pouquinho menos tinta. Aí você vem fazendo, e aqui ele cresce um pouquinho, assim, ó, e daí encontra com esse, tá vendo? Porque que aqui tinha uma maior. Vai ficar assim. Aqui não é tão nítido quanto aqui. Aqui tem um pouquinho mais de sombra. E isso daqui fica assim meio viradinho também. Que essa parte aqui, ela é gordinha. Esse pedaço aqui que não foi pintado, eu vou começar com um pouco do azul, bem aqui, ó, na divisão. Ele vai entrar um pouquinho aqui no verde, que é a base, né, o pano, e vai entrar um pouquinho em cima daquele branco que tem ali. Aí, agora eu vou lavar o meu pincel. E eu vou colocar sépia nessa parte aqui, ó. O sépia, você nem precisa fazer uma base para ele. Enfim, tem que cobrir esse verde aqui. Porque o verde é a base que tá aparecendo. Esse sépia, ele vai subir até aqui assim. Aqui, ó, no peito, ele vai fazer esse movimento. Vai descendo, fazendo isso. Ele vai subir em cima do azul ali. Eu vou usar o pincel sujinho, vou fazer uma sombra aqui. Só um pouquinho em cima do branco, sem cobrir. Vou subindo aqui, ó, pelo pescoço, um pouquinho de sombra de sépia. Ó, subir no pescoço aqui, ó, bem pelo meio. Quando chega aqui, nessa curvinha aqui da cabeça, aí eu fecho a parte de baixo. Aqui, ó, tem o olho. Essa parte aqui, embaixo do olho, eu ponho um pouquinho de sombra também. Agora eu vou lidar com um pouquinho do branco. Aqui, ó, nessa parte, tem que ficar bem branquinha. Passo no contorno e dou uma esfumaçadinha. Esfumadinha. Aqui na cabeça, bem branquinho. Aqui a gente tem sombra. Então, desço com um pouquinho desse branco aqui e só um pouquinho embaixo. E esse branco aqui, eu vou espalhar ele para os dois lados. Aqui, ó, faço uma linha fina, mas faço uma linha de branco. Eu desço aqui com essa linha, aqui eu vou juntar. Juntei aqui, ó, com esse pedacinho. E aqui, separando do corpo ali, separando do corpo, o corpo dele da asa, eu ponho um pouquinho do branco também, que a gente já tinha uma linha ali. Agora eu vou fazer a linha do lado de cá. Você viu que tem um espaço bem escuro aqui, que é o verde que tá aparecendo ainda. Eu vou chegar o branco ali. Olha, eu atravesso aqui a área da asa. E vou levar essa linha até aqui embaixo, porque eu quero separar da asa e do fundo. Ó, aqui já vai sumindo. Quando ele faz aqui a primeira curva, ele some, a linha some. Essa curva aqui eu quero que fique bem branquinha. E aqui, ó, eu tenho sombra, então eu vou sumindo com esse branco. Eu acho que eu engordei ali. Vou pegar um pincel menor, pegando o número 2. E tenho que consertar aqui. Pronto, cresceu um pouquinho, agora eu tenho que consertar o sépia aqui, ó.
Acabei engordando ele ali, você viu? Pode acontecer. Comigo também acontece. Branco de novo. Pronto, agora eu consegui tirar aquele gordinho que tinha ficado ali. Essa parte aqui ainda pode ficar mais branquinha. Não vou misturar, ó, só pinceladinha. Pronto, agora a gente vai lá no bico. Aqui no bico, você viu que sobrou um espaço. Então, esse espaço a gente vai preencher de preto. Tem o olho e depois tem uma parte aqui assim, ó, bem em cima do bico. Vou aproveitar esse preto e vou puxar uma linha embaixo. E bem aqui onde tem essa divisão aqui, ó, eu vou puxar uma linha mais fina, que vem quase até a ponta, mas não precisa necessariamente chegar na ponta. Invadir aqui de novo. Aqui fica assim, ó, branquinho, redondo. Pronto, ainda bem que eu consegui consertar. E no bico tem um pontinho aqui, ó. Agora, aqui embaixo já tá bem seco. Eu vou colocar diluente aqui no pratinho e vou espalhar toda essa área aqui, que seria a água que seria a área da água. Quando a gente tem um tecido colorido, que a gente umedece, ele fica assim, ó, mais escuro. Mas isso não interfere em nada na cor, né? Umedeci porque a textura da água tem que ser mais leve. Então eu gosto sempre de usar ou água mesmo, ou o clareador ou diluente. No caso aqui estou usando diluente. Agora eu vou trabalhar com um pincel 14 grandão, ele tá com aparado também. E eu vou fazer só o branco aqui embaixo para finalizar. Por que que eu não vou fazer o reflexo do cisne aqui? Porque a distância é muito pouca. Eu tenho aqui, ó, essa distância, aí eu refleti isso aqui. E eu não vou trazer o branco até embaixo, porque senão a pontinha da asa deveria estar aqui aparecendo. Mas eu não vou colocar a pontinha da asa, eu só vou passar uma linha de branco ali para finalizar. Se eu tivesse mais espaço de reflexo, aí sim eu teria que refletir o branco dentro da água. Então, ó, o pincel gordinho de tinta. Primeiro eu tenho aqui, ó, esta linha. Você viu que daqui pra cima é o real, daqui pra baixo é o que tá dentro da água. Então, eu vou passar uma linha de branco aqui, só pra marcar a superfície da água lá atrás. Aqui desse lado eu não tenho nenhum elemento, então eu vou continuar. Você viu que tá um pouquinho acima da linha aqui, ó, do cisne. Vou continuar com aquela linha lá até aqui, ó. Não vou passar por cima porque isso daqui tá na frente. Eu posso até continuar uma pontinha aqui, assim. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, a linha do cisne. Lembrando que a superfície da água, ela é sempre plana. Ela não faz voltinha. E você não precisa colocar uma linha só, uma linha contínua. Ó, tô trabalhando com pincel na largura. Mais um pouquinho de tinta. Aqui eu tenho outra linha. Você viu que o mato veio até aqui, real. Daqui pra baixo é reflexo. Então, eu tenho que dividir essa área aqui, assim, ó.
Para cima do reflexo eu posso pôr um pouquinho de branco, porque aqui eu tenho água. Aqui, ó, a superfície da água não pode passar por cima desse, porque ela tá por trás. Pode até passar uns pouquinho pelo meio aqui, mas eu nem vou fazer isso, porque senão a gente teria que retocar essa parte. Se você quiser, você pode fazer isso, tá? Você pode passar aqui, aí depois você faz de novo o real ali que tá por cima, na frente. Vou deixar essa área aqui, ó, mais clara. E você não precisa emendar, não precisa fazer listrado, tá? Você põe uma pincelada aqui, dá um espaço, pode começar outra aqui. Não tem que ficar ligando uma na outra. Inclusive, quando tem vários assim, fica bem bonito. Aqui, ó, a pontinha vai ficar bem aqui, nessa posição. Então, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho. Aqui, abriu. É o mesmo movimento que você faz pra lá, você faz pra cá. Posso pôr isso aqui. Vou reforçar um pouquinho mais aqui. Porque como você viu, em cima do diluente e sobre o tecido escuro, o branco, ele vai sumindo. E aqui vai ficar bem clarinho. Quer dizer, vai ficar pouquíssima tinta aparecendo mesmo. Só nessas áreas onde eu tô deixando assim um pouquinho de excesso de tinta, é que vai ficar mais forte depois. Pronto, quase satisfeita. Acho que chega de branco. Se você estiver pintando no tecido branco, aqui embaixo, antes de colocar o diluente, suje com um pouquinho do azul hortênsia, que a gente usou lá em cima. Aí depois você pode passar o diluente e dar essas pinceladas de branco. Porque você precisa fazer uma base para colocar o branco. Então, concluímos mais um trabalho. Espero que vocês tenham gostado do meu cisne. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Lá você encontra todos os riscos das aulas gratuitamente.